Olá, bem-vindos ao Sejures Online. Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir por uma importante lei federal que define o Estatuto do Idoso, a Lei Federal 10.741 de 2003. Vamos conhecer aqui a norma que define a proteção integral aos idosos. E aí a primeira pergunta, a primeira ideia que pode surgir na tua prova, na questão da tua prova, é o que é a pessoa idosa? O que é um idoso? Quando eu posso chamar a pessoa de idosa? Diz o artigo 1º da nossa lei. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, quem eu posso chamar de idoso? Idoso é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. E isso é muito cobrado em concurso, tá? O que é uma pessoa idosa? É a pessoa com 60 anos ou mais, ou seja, a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Completou 60 anos de idade? No dia do aniversário de 60 anos, a pessoa já é considerada idosa. E o idoso, de acordo com a nossa lei federal, ele goza de todos os direitos fundamentais previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal, os direitos da pessoa humana, as garantias, direitos e garantias da pessoa definidos na nossa Carta Constitucional, sem prejuízo da proteção integral definida aqui pela lei federal, pelo Estatuto do Idoso. Por quê? Não estamos diante de uma pessoa qualquer. Estamos diante de uma pessoa que vive uma situação peculiar. E por essa situação peculiar, qual é a situação peculiar desta pessoa? Ela está num processo de envelhecimento e por isso ela é credora de uma atenção especial. Além de todos os direitos previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal, esta pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, ela tem outros direitos, direitos inerentes à sua condição peculiar. Que condição peculiar? Pessoa que está num processo de envelhecimento, né? Uma pessoa que já pode ser considerada vulnerável, né? Vulnerável, uma pessoa que pode ser considerada mais frágil e por esta situação peculiar de pessoa em processo de envelhecimento é que ela goza de proteção integral nos termos do nosso Estatuto do Idoso que estamos estudando aqui, tá? Assegurando-lhes, qual é o objetivo da lei? Oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, o que o nosso Estatuto do Idoso preconiza é que esta pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, ela é uma pessoa diferente, ela é uma pessoa que necessita de maiores cuidados com a sua saúde física e com a sua saúde mental, porque ela vive um processo de envelhecimento, né? Ele chega para todos, né, gente? A menos que, né, você venha a morrer antes, mas a velhice, ela é uma situação que chegará para a maioria das pessoas, né? E aí precisamos, né, viver isso também, entender o Estatuto do Idoso, entender que precisamos ter respeito com esse público, né, porque um dia nós também chegaremos lá, né, nossos pais, nossos avós, nossos filhos um dia chegarão lá, e aí por isso a lei, o direito, ele teve uma especial preocupação com esse público, porque afinal de contas envelhecer né, faz parte da vida, né, para não dizer que é triste, mas faz parte da vida, envelhecer faz parte da vida e
temos que ter um envelhecimento saudável, né? Um envelhecimento preservando-se a saúde física e mental do nosso idoso, tá? Então esse é o grande fundamento do Estatuto. Você precisa reconhecer o público-alvo, que é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, e entender que pelo fato, né, dessa pessoa estar numa situação diferente. Qual é a situação diferente? O processo do envelhecimento, né? Ela precisa de uma proteção especial, de uma proteção integral, garantindo meios, né, e formas de envelhecer de forma saudável, né, dando oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física, mental e o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social. Fechou? Muito bem. Cai em prova. Vamos a questões de prova? O Estatuto do Idoso, segundo esse concurso aqui, Defensoria Pública, o Estatuto do Idoso, definido pela Lei Federal 10.741 de 2003, destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a, gabarito, B de bola, 60 anos, tá? Mais uma, TJ, Tribunal de Justiça do Estado. A Lei número 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, demonstra a preocupação da sociedade brasileira com seu novo perfil populacional. Por meio desse instrumento, para que uma pessoa seja considerada idosa, ela deve ter completado, gabarito letra C, 60 anos ou mais, né? Mais uma questão. O Estatuto do Idoso, instituído no Brasil por meio da Lei Federal 10.741 de 2003, é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, independente de ser homem ou mulher, 65 anos se homem e 60 se mulher, 60 anos se homem e 55 se mulher, 65 independente de ser homem ou mulher, ou 60 anos se trabalhador rural e 65 se trabalhador urbano. Gabarito letra A. 60 anos, independente de ser homem ou mulher, independente de trabalhar no meio rural ou no meio urbano, tá? A idade que você pode considerar uma pessoa idosa de acordo com o Estatuto do Idoso, para efeito, né, de garantias previstas aqui no Estatuto, é de 60 anos ou mais, tá? Lembrando que alguns direitos previstos aqui no Estatuto, tá? Eles são concedidos aos idosos a partir de 65 anos. Então, existem alguns direitos. Toma cuidado, o que é pessoa idosa? Pessoa idosa é a pessoa a partir de 60 anos, ok? 60 igual a 60 ou superior. Mas alguns direitos aqui do Estatuto do Idoso, eles são destinados aos idosos a partir de que idade? 65 anos, tá? Então nós vamos ver quais são esses direitos, a exemplo da Previdência, né, garantida pelo LOAS, uma assistência social garantida pelo LOAS. Temos também a questão de passagens gratuitas, né, isso a partir de 65 anos. Mas isso não muda a definição do idoso. O que é a pessoa idosa? É a pessoa a partir de 60 anos, mas alguns benefícios da nossa lei são concedidos a partir de 65 anos e vamos vê-los aqui com carinho, tá bem? Vamos a mais um artigo. Artigo 3º. Ele chama a obrigação de todos. Cuidar do idoso, pessoal, não é só uma obrigação da família, né? É uma obrigação de todos. Quem? Família, comunidade, sociedade e também o poder público, tá? Então, quem deve defender os interesses do idoso? Quem deve garantir a proteção integral ao idoso? É obrigação de todos, da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, tá? Todos esses entes, né, eles devem assegurar ao idoso
com absoluta prioridade. Porque o que significa proteção integral? A proteção integral, né, ela define que o idoso é uma pessoa diferente. E por ser diferente, além de todos aqueles direitos da pessoa humana previstos no artigo 5º da Constituição, o idoso ele tem direitos especiais inerentes à sua condição peculiar de pessoa em processo de envelhecimento, né? E um dos tripés dessa proteção integral, né? Então nós temos o reconhecimento de direitos específicos para o idoso. Por quê? Porque ele é uma pessoa numa situação peculiar, tá? Isso define a proteção integral, né? Reconhecer o idoso como sujeito de direitos especiais. Ah, por quê? Porque ele é uma pessoa vulnerável, ele é uma pessoa diferente, ele necessita de atenção especial por parte do direito. Mas por quê, professora? Porque ele é uma pessoa que está em processo de envelhecimento. Por isso que deve ser conferido a ele direitos inerentes a esta condição, direitos específicos, direitos especiais. Ele é credor de atenção especial. Por quê? Porque ele é uma pessoa em processo de envelhecimento. Isso foi reconhecido por esse estatuto. Isso é proteção integral. E a proteção integral, ela compreende absoluta prioridade. O idoso, ele deve ser tratado com absoluta prioridade, assegurando que direitos, a efetivação de direitos à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Todos esses direitos, eles são direitos consagrados no artigo 5º da Constituição Federal, mas aqui na nossa norma, no Estatuto do Idoso, eles são vistos sobre outra ótica, ou seja, você está diante de uma pessoa que necessita de cuidados maiores, porque não é uma pessoa qualquer, é um idoso, é uma pessoa com idade igual ou superior a 60 anos e por isso que ela merece uma atenção especial, uma absoluta prioridade na efetivação de todos esses direitos. E aí vem o artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Este mesmo estatuto, ele prevê crimes contra a pessoa idosa, ele prevê também infrações administrativas contra a pessoa idosa, porque atentar contra os direitos do idoso, tá? Eles devem ser punidos por força deste estatuto aqui, desde de penas de multa até privações de liberdade, dependendo da infração cometida contra os direitos do idoso, tá? Então, é obrigação de todos e o estatuto pune os comportamentos que atentam contra os direitos da pessoa idosa. Artigo 5º. A inobservância das normas de proteção importará na responsabilidade tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Mais um artigo que reforça a sanção para aquele que descumpre, que atenta contra os direitos do idoso. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação. Por quê? Porque é obrigação de todos, olha o artigo 3º, é obrigação de todos, família, comunidade, sociedade, poder público, assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação dos seus direitos. E o artigo 6º fala, todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação dos direitos da pessoa idosa. Tá bem? Então, tomou conhecimento de que um idoso está sendo maltratado, está tendo seu direito violado, deve ser comunicado para as autoridades competentes. O artigo 3º, ele fala que é obrigação de todos
garantir a efetivação dos direitos da pessoa idosa com absoluta prioridade. Mas o que significa esta garantia de prioridade? O artigo 3º, parágrafo 1º, explica, né? Na verdade, ele elenca aqui o que seria esta absoluta prioridade. O que seria garantir absoluta prioridade para a efetivação dos direitos da pessoa idosa. Vamos lá. Atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Antes da nossa lei aqui, do nosso Estatuto do Idoso, que é de 2003, nós já tínhamos uma lei, aliás, ela ainda é vigente, a Lei Federal 10.048. Esta lei, ela define atendimento prioritário nas repartições públicas e nos estabelecimentos bancários. E esta Lei 10.048, ela define este atendimento prioritário para vários públicos, né? Dentre eles, quem eu destaco? O idoso, o deficiente, a gestante, né, a pessoa acompanhada de criança de colo, o obeso, temos ainda a lactante. Todas essas pessoas, elas são credoras de uma atenção especial, né? E no caso do idoso não é diferente, já preconizado pela Lei 10.048 de 2000, o idoso já tinha esse direito que está sendo reforçado agora pelo Estatuto de 2003, né? O direito ao atendimento prioritário nos órgãos públicos e privados que prestam serviços relevantes à população. Nestes órgãos, incluindo as instituições bancárias, né? Nestes órgãos, o idoso, ele deve ter um atendimento prioritário. E esse atendimento prioritário compreende um atendimento preferencial, imediato e individualizado. A própria Lei 10.048 de 2000, ela já definia o atendimento prioritário nas repartições públicas e bancárias neste sentido, um atendimento preferencial, um atendimento imediato e um atendimento individualizado, tá bem? Isso compreende a prioridade de atendimento nas repartições públicas e privadas. Um atendimento, não esquece, preferencial, um atendimento imediato e um atendimento individualizado. Fechou? Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, né? Então aqui o artigo 3º, parágrafo 1º, ele chama a responsabilidade do poder público na elaboração e na execução das políticas sociais públicas. O idoso, assim como outros destinatários de proteção especial, como é o caso de crianças e adolescentes lá no ECA, né, como é o caso da pessoa portadora de deficiência, definido no seu Estatuto, Lei 13.146 de 2015, né? Esse público é um público de vulneráveis, o idoso, de acordo com o Estatuto do Idoso, a criança e o adolescente, de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o deficiente, né, aquela pessoa portadora de deficiência, de acordo com a Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Todos esses estatutos, eles afirmam que o Estado tem responsabilidade, o poder público tem responsabilidade. E na hora de formular e executar as políticas sociais públicas, estes públicos que eu citei aqui, eles são destinatários de absoluta prioridade. Então, na hora de elaborar um orçamento, na hora de fazer a previsão, né, dos gastos públicos, na hora de elaborar as políticas sociais públicas, o idoso, assim como a criança ou adolescente, assim como a pessoa com deficiência, eles devem ter absoluta prioridade na formulação, que é na hora de pensar a política pública, e na execução da política pública.
O 3 também chama a responsabilidade do Estado, né? Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção do idoso. Então, os recursos públicos, na hora de elaborar o orçamento, né, deve ser destinado prioritariamente recursos para as áreas, né, de proteção a todos os públicos que eu já indiquei. Idoso, né? O que mais? Criança e adolescente, pessoa portadora com deficiência, né? Portadora de deficiência. Esse público é vulnerável e ele precisa de uma atenção especial e prioritária por parte do poder público, na destinação de recursos públicos e também na formulação e execução de políticas sociais públicas. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações, né? Então, também é importante integrar o idoso com outras gerações, né? Com os mais jovens. A ideia não é manter o idoso em casa, né? Em portas fechadas. A ideia é a inclusão, né? Então, sempre o poder público ele deve pensar em alternativas que visam a participação, a inclusão do idoso, o convívio do idoso com outras gerações, né? E não manter só aquele grupinho, os idosos, né? Grupinho da terceira idade. Não, é sempre buscar a integração, porque o idoso, ele tem muito a ensinar para as gerações jovens, né? Para os jovens, para adultos, porque o idoso, ele já viveu muita coisa, né? O idoso, ele vem carregado de sabedoria e isso precisa ser valorizado porque ele tem muita coisa a ensinar para os mais jovens. E aí, integrar, né? Integrar o idoso com as novas gerações. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. O idoso, ele precisa ser cuidado nessa etapa da vida, né, pela sua família, né? A ideia é manter o idoso, né, o atendimento ao idoso no seio familiar. É um direito do idoso ser tratado, ser cuidado no final da sua vida pela família. Isso é uma ideia que passa pela conscientização da família, né? Eu acho que toda pessoa ela tem que entender que aquele idoso um dia cuidou de alguém e agora ele precisa de cuidados, né? E por mais que seja difícil, né, cuidar do idoso, porque todo mundo tem os seus trabalhos, a sua vida, enfim, a sua rotina, mas o idoso, o cuidado ao idoso, ele precisa ser integrado na vida da família. Ele precisa ser tratado, ele precisa ser atendido por sua própria família. Esse é o direito dele. E quando impossível, aí sim deve ser dado o atendimento asilar, né? Então, prioridade, convívio familiar. Se não for possível, atendimento asilar. Esse é o direito do idoso. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos no trato com os idosos, né, nas áreas de geriatria, gerontologia, né? Então, fomentar essa capacitação dos profissionais na área dessa terceira idade, né? Na área da melhor idade, na área da geriatria, gerontologia, porque o idoso ele necessita de uma medicina, né, especializada. Então, a capacitação dos recursos humanos é sempre importante, é uma garantia de prioridade. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Então, a questão da conscientização, a questão de que a família precisa cuidar do seu idoso, isso tudo passa, né, pelos meios de comunicação, divulgação, do quanto é importante a pessoa idosa ser
né, receber tratamento por sua família e, se impossível, no convívio asilar. Né? Isso precisa ser divulgado, precisa ter um caráter educativo nas escolas, através de programas do governo, porque nós precisamos conscientizar as pessoas que o idoso necessita de um tratamento digno e que este tratamento possa ser dado pela própria família. Isso é importante, a conscientização da família. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social, né? É lógico que a teoria está muito longe da prática que a gente vê por aí, mas é garantia do idoso ser atendido com prioridade nos serviços de saúde e de assistência social, prioridade no atendimento da restituição do imposto de renda, né? Então é uma das prioridades que o idoso tem, a restituição prioritária do imposto de renda, tá bem? Então, vale a pena, esse parágrafo 1º do artigo 3º é interessante para efeito de questões de prova. E aqui temos uma orientação no parágrafo 2º muito bacana, é uma novidade, 2017, né? Foi introduzida no Estatuto do Idoso. Olha a informação. Dentre os idosos, então você tem a faixa dos idosos, a partir de 60 anos, inclusive, né, com 60 anos ou mais. Dentre os idosos, é assegurada especial prioridade para qual idoso? O maior de 80 anos. Né? Nós sabemos que o Brasil ele está amadurecendo, né? O Brasil está tendo uma longevidade maior de uns anos para cá. As pessoas estão vivendo mais, né? A faixa da pessoa idosa, ela está sendo ampliada aqui no Brasil, né? É só você perceber a preocupação que o governo tem com a previdência social, né? O governo entende que, pelo fato das estarem vivendo mais, a longevidade aqui no Brasil está crescendo, a questão da previdência ela fica um pouco tumultuada, porque se as pessoas vivem mais, precisa-se mais dinheiro, né, para sustentar a previdência social. E aí é uma coisa boa, né? O Brasil, o idoso está tendo uma qualidade maior de vida aqui no Brasil, a longevidade está sendo ampliada e os nossos idosos estão vivendo, graças a Deus, né? Completando 80 anos, 90 anos, 100 anos, e vamos melhorar isso, né? E o Brasil tem que se ajustar com a questão da previdência. Eu quero viver igual a Bélgica, né? Com uma longevidade, podendo aproveitar mais nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nosso bisa, por que não, né? Então isso é muito importante. Quem não quer viver mais tempo, né? E aí você tem aqui um artigo novo, introduzido no Estatuto do Idoso e recomendando uma prioridade maior, né, para que tipo de idoso? Então, entre um idoso de 60 anos, 65, 70 e um idoso de 80 ou mais, a quem deve ser dada a prioridade nos atendimentos, nas repartições públicas, né, nos serviços de relevância pública? O idoso de 80 anos, né, o idoso maior de 80 anos. Ele ainda tem uma preferência sobre o idoso, né? Então, dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Então, temos mais um credor de uma atenção ainda mais especial, que é o idoso a partir de 80 anos. Ele ainda tem preferência sobre os outros idosos, de acordo, né, naquela garantia de prioridade prevista no artigo 3º, parágrafo 1º da lei. Fechou? E no próximo bloco, continuando o Estatuto do Idoso. Até!